Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. E hoje nós iremos continuar o nosso papo de choques. Só que agora vai ser o choque em si. Nós tivemos muitos detalhes, que é o que a gente vai comentar agora antes de começar o assunto em si. A gente teve muitos detalhes dos tipos de infusão que nós temos. Aí nós vimos o coração, o volume de fluidos, os vasos sanguíneos e as células. Também vimos o sistema nervoso e também o sistema endócrino. Então tudo isso daí a gente viu, beleza. Agora a gente vai entrar nos tipos de choque, que eu já falei anteriormente: o hipovolêmico, o vasogênico e o cardiogênico. Hoje vai ser um papo muito maior sobre a questão do hipovolêmico, tá ok? Mas sem entrar em fator de coagulação, porque no PH-TLS tem o fator, os líquidos cristalóides, os líquidos, o plasma liofilizado, os cristalóides isotônicos, hipertônicos, etc. A gente não vai tratar muito sobre o fator coagulante, tá ok? Porque isso vai depender de uma aula especial só sobre coagulação e fator coagulante, que aqui que vai ser muito mais complexo do que isso. Então, no futuro, eu posso até ver o que eu vou fazer sobre essa questão. Lançar uma aula que não está dentro do PH-TLS só sobre essas questões. Então, vamos lá. Choque hipovolêmico. O que é? Acho que você já sabe o que é já. É o volume vascular menor do que o tamanho vascular normal, que resulta da perda de sangue e fluidos. É o choque hemorrágico. Ou seja, lá tem o caminho para o sangue seguir dentro da artéria, tá lá tudo de boa, só que não existe volume de sangue. O volume está menor do que o tamanho que a artéria está lá fazendo. Essa é a ideia. Ou seja, o problema aqui é o volume. Ou seja, a perda de sangue e os fluidos, eles estão se perdendo. Tem alguma coisa que no caso seria o trauma que está fazendo o volume de sangue se acabar. Que aí está ocorrendo uma hemorragia. Então esse é o ponto. Isso aqui a gente já estudou nas aulas anteriores. Só para dar uma reforçada aqui que eu botei, que o sangue está sendo perdido da circulação, aí o coração aumenta a produção cardíaca, que você já sabe. Esse estímulo resulta na liberação de epinefrina e as glândulas suprarrenais. Ao mesmo tempo, o sistema nervoso simpático libera norepinefrina para restringir os vasos sanguíneos, para reduzir o tamanho do recipiente e trazê-lo para ser proporcional ao volume de fluido restante. A vasoconstrição resulta no fechamento de capilares periféricos, que reduz a entrega de oxigênio às células afetadas e força a mudança do metabolismo aeróbico para anaeróbico no nível celular. Tudo isso aqui foi falado nas aulas anteriores, tá ok? Só botei aqui mais para reforçar. Então nós temos duas partes com todo esse trabalho aqui que vai ter, porque está tendo hemorragia, é o nosso organismo tentando compensar a perda de fluidos. E quando ele não está conseguindo e não está tentando compensar, nós temos um problema mais grave. Então, enquanto ele está tentando compensar, vai acontecer aquilo que é chamado de taquicardia. Quando acontece a taquicardia, o indivíduo já está em choque. Então, isso aqui é um ponto para você saber se a pessoa está em choque ou não. Já começa a taquicardia, que é um tipo de arritmia. Aí você vai pensar, que desgraça é isso, mano? Eu não sei nem o que é arritmia, eu vou saber o que é ataque cardíaco. A arritmia é trabalhar com frequências diferentes. Eu já falei muito nisso. Se você assistir em minha aula sobre computação, eu falei lá, o processador que trabalha com 133, aí vai para um barramento 166. Existe uma disparidade. Ou seja, no coração também é a mesma coisa. Se as frequências de sístole e diástole são diferentes, vai criar uma arritmia. E a forma de arritmia acelerada é a taquicardia. Ou seja, o coração é aquele mesmo efeito que botou aqui. O coração começa a acelerar. E o movimento de sístole e diástole, eles entram em disparidade. Aí nós temos a taquicardia configurada por causa do choque. Então, se já existe taquicardia, é porque ele já está em choque, aqui como eu botei. A taquicardia é um tipo de arritmia que pode ser definido como uma frequência cardíaca superior a 100 batimentos por minuto. Então, se você viu lá que os batimentos cardíacos estão dando 100 superior a 100 por minuto, a gente já pode começar a considerar uma taquicardia. E nós estamos falando sobre o organismo tentando compensar essa perda de sangue. Agora, se ele não compensa mais, aí o negócio é mais sério, porque aí a gente já vai ter que ir para a ressuscitação. Aí nós temos um problema que
precisa ter uma ressuscitação de modo agressivo, porque a pessoa já vai morrer quando deixa de compensar, que é o povo chama de choque descompensado. O choque descompensado vai dar o último nível, que já está perto da pessoa ir-se embora, porque aí daí vai chegando o choque descompensado até que não tenha mais volta. Porque tem gente que acha que é fácil quando a pessoa porque a gente assiste muito em filme. A pessoa vai, para de respirar, o coração cessa, aí você vai lá, dá o RCP, a pessoa volta lá suave, de boa, na nave. Não é assim que funciona, pô. Porque tem muita coisa, pô. O organismo ele é muito fresco, sabe? É isso que você precisa entender. O organismo ele é muito fresco. Então ele pode até voltar, mas só que a questão é se vai ser estabilizado. A estabilização do organismo é outro 500, meu amigo. Como eu já falei em aulas anteriores, o cara pode até voltar, o coração pode voltar a bater, mas só que ele pode não resistir, porque a busca do negócio é a estabilização. A chave da coisa é estabilizar. Enquanto não conseguir estabilizar, o cara tem chance de morrer. Então ele pode ter voltado a respirar, pode estar tudo suave, que ele ainda não saiu do risco não, mano. Não saiu do risco. Só sai do risco quando está estabilizado. E olhe lá ainda por cima. Vamos falar agora sobre as classes de hemorragia. No livro ele leva em conta que o ser humano médio de 70 quilos tem em torno uma média de 5 litros de sangue. Então aqui é uma média de 70 quilos, 5 litros de sangue, tá ok? Aí daqui saem as classes de hemorragia. São divididas em 4 classes. Aí nós temos a classe 1. Esse aqui é a classe 1 de hemorragia. Significa que perdeu 15% de sangue. Então, no caso, se for 5 litros de sangue, ele perdeu 750. Ou seja, 15%, vamos dizer assim. Aí, o que a gente pode ver? Qual seria o diferencial para a gente saber que ele perdeu 15% de sangue? A gente vai ter uma frequência de pulso menor do que 100. A pressão arterial vai estar normal. O pulso vai estar normal aumentado. A ventilação, quando eu falo de ventilação, é as respirações dele. Vai estar um pouquinho ansioso e dá para ministrar um líquido cristalóide nele. E isso aqui é normal de se ver, porque no pulso ele não vai atingir o sangue o suficiente, mas ainda está rodando, a artéria ainda está rodando o sangue que estava, entendeu? Então aqui a única coisa que precisa fazer é a manutenção, fluido de manutenção, desde que não ocorra mais perda de sangue. Isso aqui é uma questão que não precisa nem eu botar aqui, porque não vai ser burro o suficiente, não é possível, velho, que o cara ele tá tendo hemorragia. Aí você vê que ele já perdeu 15% de sangue. Aí você vai ministrar lá a solução cristalóide e ainda não parou o sangramento. Você tá fazendo porra nenhuma, mano. Então tem que dar uma olhada no sangramento lá, ver se tem como. Principalmente se for uma fratura exposta, porque se for uma hemorragia interna, aí não tem muito o que você fazer mesmo. Agora, se ela for externa e dê para você fazer alguma coisa, aí você vai dar um jeito de parar o sangramento e faz a manutenção do fluido, se ele perdeu 15%. Na classe 2, ele já perdeu mais do que 15%, até 30% do sangue. É coisa pra caramba. É em torno de 1 litro e 500. Aí nós temos a frequência de pulso acelerada, porque aqui o negócio lá era tipo uma coisinha só, um volume passou lá, vai ter aquela compensação, beleza. Agora aqui o pulso já tá fodido, porque perdeu bastante sangue. No caso aqui, a pressão do pulso ela começa a diminuir. E a pessoa começa a querer respirar mais. A ventilação vai de 20 a 30. E ele, logicamente, vai ficar mais ansioso. Então nós vamos aqui. As pistas clínicas para essa fase são a taquicardia. Você pode ver que 15%... Isso aqui é uma ideia muito interessante, porque 15% ainda não se iniciou o choque. Quando você perde 15% do sangue, ainda não. Mas agora, quando você perde mais de 15% a 30%, começa a aparecer a taquicardia, a taquipneia, que é você querer respirar mais rápido. Aí tem a descompensação, que a nossa artéria sistólica ela vai tentar compensar essa falta, que aqui é chamado de choque compensado, que a pressão arterial ela vai tentar compensar, e
vai ser muito mais raro precisar de transfusão de sangue aqui. Muitas vezes a infusão cristalóide vai ajudar na questão dele não morrer, da estabilização dele, muitas vezes vai ser feito com a infusão cristalina. Não vai ser tão necessária a transfusão de sangue, mas pode ser que sim. Então aqui a gente já tem uma coisa muito mais preocupante. Vamos agora para a classe 3. Então a classe 3, para você ver o que eu falei anteriormente, nós vimos na classe 2 que pode precisar de uma transfusão de sangue. E o porquê que pode precisar de uma transfusão de sangue? Porque a diferença é muito pouca. De 30% a 40%, nós temos só 10% de diferença. Ou seja, da classe 2 para a classe 3 pode ser muito rápido. Nós vemos aqui que as batidas a frequência de pulso ela é aumentada, a pressão arterial ela começa a diminuir aqui. Como nós vimos, o pulso, a pressão do pulso e a frequência do pulso, elas aumentam, mas a gente pode medir a pressão arterial que ela vai diminuindo. Isso significa o quê? A perda da compensação, ou seja, a compensação já não está suprindo a necessidade mais. Aí você vai querer, a pessoa vai se ventilar cada vez mais rápido, que é aquele negócio que a gente vê nos filmes lá do cara fica confuso. Aí aqui já começa a líquido cristalóide de sangue, precisa de uma transfusão de sangue, urgente. Inclusive no filme do Exterminador, o segundo filme do julgamento lá, tem aquele doutor que ele vai morrer, aí fica daquele mesmo jeito lá, a pessoa fica... Então, com o volume perdido, ocorre a hipotensão. Os achados clássicos de choque são óbvios e incluem taquicardia, como eu falei, frequência cardíaca maior de 120 a 140 batidas por minuto, ataque apneia, que é a frequência ventilatória, ansiedade e confusão severas, a saída de urina, que não é necessário aqui. Muitos desses pacientes precisarão de transfusão de sangue e intervenção cirúrgica para a reanimação adequada e o controle de sangramento. Ou seja, classe 3, até de classe 1 para classe 2, dá para uma pessoa sem muita preparação resolver até. Classe 2, apesar de classe 2 ser um pouco mais difícil. Mas classe 3 e 4, meu amigo, tem que ser uma unidade móvel. Tem que ser uma unidade móvel e já precisa pensar na internação. Porque daqui a chance da pessoa morrer é muito grande. Porque desse passo aqui para a classe 4, que é acima de 40%, é rápido. Isso aqui é coisa rápida, tá certo? Da classe 2, se chegou a 30%, da classe 3 para a classe 4 é rapidíssimo. É muito rápido. Então nós temos aqui, já o pulso está muito rápido. Tá a mais de 140, a pressão arterial ela diminui e a pressão de pulso ela está diminuída. A frequência de ventilação rapidíssima, a pessoa entra em letargia e aqui é a mesma coisa, cristalóide, sangue e tentar estabilizar o máximo possível. Só que essa classe 4 aqui é perigosíssima. Aqui a taquicardia que ela vai de 120 a 140 batidas por minuto, que é a frequência cardíaca que vai estar muito alta. A ventilação, a tentativa de ventilação também. Confusão, é óbvio que vai ser rápido. E a pressão sistólica, ela vai estar em torno de 60 miligramas na questão de Hg de mercúrio. Por que a sistólica? Porque a sistólica é ele tentando encher o vazio do sangue. Se você assistiu às aulas anteriores, quando está em diástole é mais relaxamento, a sistólica é o enchimento. Então aqui ele está tentando encher de todas as formas possíveis o sangue. Esses pacientes têm apenas minutos de vida. Olha só como é perigoso o negócio. E realmente minutos, pô. Minutos de vida mesmo, porque aqui é quase irreversível quando chega a isso. A sobrevivência depende do controle imediato da hemorragia e da ressuscitação agressiva, incluindo transfusões de sangue e plasma com cristalóide mínimo. Por que cristalóide mínimo? Isso aqui é muito importante e foi falado na aula anterior sobre a questão de células. O que o cristalóide faz? O cristalóide impede a entrada de oxigênio. Então tem que ser ministrado no mínimo aqui, porque todo o sistema está praticamente comprometido. Muitas vezes daqui, o próximo passo aqui desse negócio é a parada cardíaca. Parada cardíaca.
a falência múltipla dos órgãos, que vai dando zoeira. Então a classe 4 é obviamente a mais perigosa de todas, e por hoje a gente termina aqui as classes de hemorragia. Na próxima a gente vai falar sobre o choque vasogênico, e se der tempo a gente faz o vasogênico e o cardiogênico, tá ok? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.